Então, boa tarde. Que bom voltar a casa, né? Não necessariamente presencialmente, mas virtualmente, né? Muito bom voltar para casa. Fiquei bem feliz com esse evento e com a possibilidade de compartilhar um pouquinho do que eu tenho feito nesses últimos tempos, né? Desde da conclusão do meu doutorado em 2019. Então, eu vou falar justamente sobre isso, né? Sobre o que eu tenho feito em termos de pesquisa ao longo desses 5 anos, né, que eu concluí o doutorado no PPG em Linguística Aplicada da Unicinos. E aí eu escolhi como título da minha apresentação do português como língua adicional para o português como língua de acolhimento. E aí eu vou explicar por quê. Na Unicinos, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária durante o meu doutorado num projeto que ensinava português para estudantes da Unicinos, estudantes estrangeiros da Unicinos. Então, na época, era português como língua adicional, né? E o que aconteceu foi que eu fiz uma disciplina que foi ofertada ali no PG de português como língua de acolhimento. E com a participação nessa oficina, que é um português voltado, então, para imigrantes deslocados forçados, né? Não os nossos estudantes de português ali da Unicinos estudavam português como língua adicional. Eles não tinham vindo para o Brasil em decorrência de algum problema no país deles, mas sim porque eles queriam uma oportunidade de estudo, né? E aí viram no Brasil um local onde pudessem, para onde pudessem se deslocar e estudar, né? Mas não vieram em situação de risco para o país, né? Então, quando teve essa oportunidade de fazer essa disciplina de português como língua de acolhimento, então eu descobri, né, que tem essa diferença, que o português como língua de acolhimento é uma área dentro do português como língua adicional, que oferta português para adultos, imigrantes e imigrantes forçados, que são imigrantes que vêm para o país, né, não porque querem, porque desejam muito, né, uma vida nova, mas porque precisam, né, sair do país de onde estão por condições adversas, né. Então, naquela época, eu me encantei muito com a área, fazendo aquela disciplina, e comecei a ser voluntária também num projeto que ofertava aulas de português como língua de acolhimento aqui do lado da cidade onde eu moro. Eu moro em Carlos Barbosa, e eu comecei a ministrar essas aulas em Garibaldi. E aí me encantei e decidi que quando eu fosse trabalhar, né, numa instituição, eu ia fazer pesquisas e ia continuar ofertando cursos nessa área, que é o que eu faço hoje, né? Então, o que que eu só que como que eu ia fazer isso, né? Como que eu ia fazer pesquisas na área de português como língua de acolhimento? Se tudo que eu fiz na vida foi análise da conversa, né? E aqui eu coloco o projeto em que eu estava inserida enquanto eu fazia o meu mestrado e meu doutorado, que é um projeto da professora Ana Cristina Osterman, né? Se chama Uma Mulher, um Feto e uma Má Notícia, a entrega de diagnósticos de síndromes e de malformações fetais em busca de uma melhor compreensão do que está por vir e do que foi feito. Então, a minha vida toda, desde a iniciação científica, na verdade, eu fui orientanda da professora Ana Cristina, e eu sempre trabalhei com análise da conversa e interações entre médicos e pacientes. E era isso que eu sabia fazer, análise da conversa. Então, a minha base sempre foi essa na Unicinos, a análise da conversa, e eu tive essa oportunidade de aprender português como língua adicional, né, nesse projeto que eu dava aula de português para os alunos estrangeiros da Unicinos. Então, eu juntei essas duas coisas que eu sabia, que eu tive contato, e fiz um projeto em 2020, quando eu ingressei no Instituto. Na verdade, eu ingressei em 2019, então o primeiro ano foi para me familiarizar com a instituição, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Farroupilha. E no segundo ano de trabalho, então, 2020, eu criei esse projeto que se chama O Português Brasileiro Falado na Serra Gaúcha como Língua de Acolhimento para Imigrantes.
Então, foi um projeto que teve fomento, né, de 2 editais de pesquisa aqui do Instituto, né, internos, né, e o que consistia esse projeto? A primeira parte do projeto era fazer entrevistas com os imigrantes, perguntando para eles quais interações eram importantes para eles se comunicarem, ou seja, em quais contextos interacionais eles tinham que aprender a falar aqui no Brasil. E aí eles citaram, o primeiro foi Polícia Federal, o segundo foi o Cine, o terceiro foi entrevistas de emprego, depois o posto de saúde e assim por diante. Listaram, né, vários locais. E o segundo passo dessa pesquisa era ir para esses locais, gravar interações que acontecem naturalísticas, né? Interações que acontecem reais nesses locais, analisar essas interações com base na análise da conversa e usar essas descrições que a análise da conversa faz, que é descrever o formato das ações interacionais, diversos formatos para fazer as mesmas ações interacionais, usar essa característica da análise da conversa para transformar essas interações em materiais didáticos genuínos, com diálogos reais, né? Então, essa era a proposta. Só que lá em 2020, o que aconteceu? Nós fizemos as entrevistas, tivemos que fazer as entrevistas de maneira virtual com os imigrantes, porque iniciou a pandemia, né? Então, fizemos as entrevistas e tivemos que parar o projeto, porque não pudemos seguir para gravar os dados, né? Então, publicamos até esse artigo com os resultados das entrevistas. O primeiro sofrimento que os imigrantes passam é de não entender nada da língua, em busca do português brasileiro como língua de acolhimento para imigrantes, que é um artigo que eu publiquei com as duas bolsistas, que eram alunas do ensino médio na época, a Marina Cavinato e a Eduarda Galina, né? Então, publicamos esse artigo e tivemos que suspender a pesquisa por um tempo. Nesse tempo, eu fui removida. Nessas entrevistas, os imigrantes, então, citaram esses locais como os mais necessários para eles interagirem, né? A Polícia Federal, o Cine, o posto de saúde, hospital, escola, mercado, rodoviária, farmácia e lojas em geral. E aí, nesse meio tempo, eu fui para o Campus Bento. Em Bento Gonçalves, há um curso de português como língua de acolhimento para imigrantes, que é ofertado desde 2013. Então, eu comecei a atuar nesse curso. Lá também tem o curso de letras, comecei a dar aula no curso de letras, e desenvolvi projetos de pesquisa para dar continuidade ao projeto inicial, né? Aquele projeto inicial lá de 2020. Então, atualmente, eu estou com esses 3 projetos de pesquisa em andamento, que é o português falado na Serra Gaúcha como língua de acolhimento, desvendando as interações da Polícia Federal. Então, já gravamos dados na Polícia Federal, as entrevistas de naturalização, transcrevemos, analisamos, já produzimos material didático, agora a gente está finalizando o relatório da pesquisa em um artigo para publicar. A mesma pesquisa foi feita já no Cine também, já está na finalização também, e estamos transcrevendo no momento interações no posto de saúde. E a ideia é fazer a mesma coisa, analisar com a análise da conversa e transformar em material didático. E dei sequência a essa pesquisa também, vou dar sequência num pós-doutorado que eu iniciarei. Desculpa te interromper, você tem mais 2 minutos para finalizar. Tá, já vou terminar. Vou fazer um pós-doutorado na URGS, iniciando em setembro, com a professora Ana Cristina e a professora Ana Maria Velp. E o título do pós-doutorado desse projeto vai ser O Português Falado na Serra Gaúcha, um estudo internacional de conversas institucionais para embasar o desenvolvimento de materiais didáticos genuínos de português como língua de acolhimento, no qual, então, eu vou dar seguimento a essa pesquisa que iniciou em 2020. E é isso, né? Então, quero deixar também marcada aqui a minha profunda tristeza, né, em saber que essas são as últimas atividades, né, do PPG, que deve se encerrar em breve, né, infelizmente. Então, quero deixar registrada a minha insatisfação com essa decisão, né, enfim, todo mundo aqui está
muito triste, mas acho que é importante a gente deixar isso registrado e levantar a cabeça e continuar estudando com tudo que aprendemos, né, nesse dia tão especial para cada uma de nós. Obrigada, fico à disposição se tiverem qualquer pergunta. Obrigada, Mineia. É isso, né? A gente continua desenvolvendo nossas pesquisas, né? Fazendo diferença também nos contextos que a gente atua. Parabéns pela tua pesquisa. Muito legal ver que tu continuas construindo, né? Baseada na tua trajetória acadêmica, mas também na tua história profissional, né? Fazendo esse trabalho aí que tem uma baita relevância social. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a Mineia? Mesma dinâmica, podem levantar a mãozinha ou abrir o microfone ou fazer a pergunta aí, quem está pessoalmente no Talvez microfone. uma observação eu gostaria de fazer, que assim, ó, que é o novato aqui, ela citou muito bem essa parte da língua estrangeira, que é muito forte em algumas áreas do Rio Grande do Sul, né, Mineia? Corrija se eu estou errado. Isso também é percebido nos sotaques de algumas pessoas? Então, nós, aqui em Bento Gonçalves, especialmente, a gente tem vários imigrantes, né? Eu não vi que eu estava com a minha câmera fechada, tinha passado até batom, e agora que, agora que eu vi que Que assim, olha, eu tinha feito essa pergunta porque, por exemplo, na cidade onde eu moro, em Voti, tem tanta gente que fala num sotaque mais puxado para alemão, porque Voti foi colonizado por alemães, sim. quanto gente que fala alemão, alemão mesmo. Exatamente por isso que o projeto, pensando nisso, né, então levando isso em consideração, que nós fizemos esse projeto gravando dados aqui na Serra Gaúcha, para fazer um curso que é para pessoas que moram na Serra Gaúcha. Por quê? Os nossos materiais didáticos de língua portuguesa, especialmente língua portuguesa como língua de acolhimento, não levam em consideração as variedades de cada local do Brasil. Então, é ensinado português com português do Rio de Janeiro, de São Paulo. Até gostaria de fazer um outro levantamento, desculpa a interrupção, que o italiano, ele é, tipo, muito similar ao nosso português, o português brasileiro, quando você observa o vocabulário. Tem muitas palavras que se assimilam. Isso pode ter facilitado essa pesquisa? Na verdade, não tem nenhuma relação com o italiano. Essa pesquisa tem relação só com a língua portuguesa e a descrição do português falado aqui na Serra Gaúcha. Que sim, o nosso português falado aqui na Serra Gaúcha, em alguns locais, ele tem sim características que são derivadas das línguas de imigração, entre elas o italiano, né? Mas não foi levado isso em consideração. Só o que a gente quis era recortes reais de português falado por aqui, para montar os materiais didáticos com o nosso português falado na Serra Gaúcha, né? Então, vai ser um material didático, inclusive, que vai ter várias ressalvas na sua introdução, né? Na introdução, a gente vai dizer, olha, aqui não vai ser levado em conta a norma culta, né? Porque nós gravamos pessoas que falam, e quando a gente fala, a gramática é outra, a gramática da fala é bem diferente, né? Então, mas bem importante tua pergunta, sim. Acho que é importante a gente levar essas questões da variação, né, em consideração, e justamente por isso que pensamos em fazer esse material didático, né, usando. E a ideia é, se a pesquisa funcionar, é fazer materiais didáticos de português como língua de acolhimento nas regiões em que os imigrantes estão morando no Brasil, né? Então, com recortes do português falado em diferentes locais do Brasil, né? Então, essa seria a ideia, né? Bem para o futuro, né? E quem sabe fazer uma gramática, quem sabe a gente E possa qual fazer seria uma o aporte gramática financeiro? falado, né? Desculpa, Gabriel. E o aporte financeiro viria de quem? As pesquisas são todas patrocinadas pelos institutos federais. No caso, essas pesquisas que eu estou fazendo agora, temos bolsistas, né, que recebem fomento
né, do próprio Instituto Federal. Neia, nós vamos precisar, então, passar para a próxima apresentação. Queremos agradecer, então, a participação sua, do Gabriel,